Reescrever não sei se é a saída, porque isso a gente está produzindo um outro texto, uma outra obra, os contextos já não são mais o mesmo, né? E considero que seja muito mais fácil que nós problematizemos. Era o único rapaz negro da sala. E aí, claro, Iracema, Cortiço, Quarto de Pensão, uma série de obras que constituem o nosso cânone, circularam nesses 3 anos de formação do ensino médio. Todas elas contendo estereótipos que, àquela altura, boa parte dos professores e professoras de literatura que eu tive não eram capazes de detectar. Acho que os textos que estão no cânone, de uma forma ou de outra, eles favorecem uma construção de brasilidade. Ou construção de brasilidades. Não acho que o conteúdo problemático seja o único problema, mas acho que o maior dos problemas é repetir um cânone e uma leitura dessas obras canônicas que extravasam o estereótipo com uma leitura que não questiona, que não problematiza. É o caso do Monteiro Lobato. Foi racista, eugenista, mas isso não implica deixar de ler Monteiro Lobato. A experiência literária do Sudeste, como a experiência histórica do Sudeste, não é a experiência brasileira. É uma das experiências brasileiras. Então é preciso que a gente também, na percepção desse cânone, que hoje precisa ser um cânone que absorva a diferença, comece a pensar também no descentramento geográfico. A gente precisa nomear o que é racismo, o que é preconceito, o que pauta, né, as nossas escolhas estéticas do que é belo, do que é feio. Mas quando a gente pensa numa educação antirracista, é a gente priorizar primeiro a subjetividade e justamente as questões culturais dessas populações que normalmente são tratadas, sobretudo no universo da escola, no universo educacional, como outro. É importante, né, a gente tratar da questão dos conflitos, do fenótipo, a questão da dominação e oportunizar também, né, que crianças que são brancas, que elas tenham essa noção, né, de privilégio, já também desde muito pequeno. A gente precisa pautar e racializar todas as crianças, né? Sejam elas negras, sejam elas brancas. Eu acho que, por exemplo, o texto pensado para, né, ser um texto racista talvez seja o maior material antirracista que nós tenhamos. Dessa vez eu não respondi nada, vou passear em outros cantos. O que Negrinha do Monteiro Lobato me oferece para que eu o leia dentro, considerando as suas perspectivas históricas, contextuais, estéticas, enfim, mas pensando numa prática antirracista. O narrador é muito cru ao se referir à menina, cruel, para ser exato. E é sempre muito debochado para se referir a Dona Inácia. O narrador fala no momento que a menina dormia no chão, no meio dos panos, num canto escuro. E vai dizer que a Dona Inácia é dessas que já tem terreno no céu. A chave foi dada, né? Se por um lado a linguagem, as formas expressivas do texto são racistas, por outro, a ironia já dá a chave, né? De que se Negrinha é esse subser, a outra também não está muito distante disso, né? Na sua não humanidade. Cortiço é um outro que nos oferece, para além das questões eminentemente étnico-raciais, por exemplo, um trabalho interessante com a reflexão sobre mulher negra, trabalho e emancipação.
você fazer uma leitura crítica, né, uma leitura compartilhada disso, com intencionalidade, com educadores, educadoras que se prepararam para ter um debate qualificado sobre isso, eu acho que é positivo. E sempre também apresentando um outro texto de contraponto, né? Se esse daqui não está bacana, qual que seria então o ideal? E aí a gente vai discutindo e vai construindo, né, esse conhecimento, esse saber juntos. Não adianta eu também chegar e falar, isso não pode, olha que errado, olha que feio, vir com uma questão que seja já dada como moralizante, sem que a gente de fato consiga ter uma formação. A literatura, assim como outras artes, elas vão sempre refletir o retrato da própria sociedade, né? Então, se até pouco tempo nós não tínhamos, né, uma grande representatividade de protagonistas negros, né, indígenas nas literaturas, ou quando eles apareciam de forma subalternizada. Na verdade, era o retrato do que acontece na nossa sociedade. Nós precisamos estar um pouco mais, enfim, né, atentos. Não é de policiar, né, a subjetividade ou a arte do outro, mas é de pensar que tipo de criança, que tipo de cidadão, né, que eu também estou formando, né, para o mundo. Então, eu tenho uma colega, uma grande amiga, né, Ana Helena Passos, que ela trabalha justamente com as questões de branquitude. Uma vez numa conversa, ela falou assim para mim, o problema do racismo é o que o racismo afeta o afeto. Porque é muito difícil você abandonar uma coisa que foi afetuosa para você, porque foi o livro que você foi alfabetizado, foi o livro que você decidiu comprar para o seu filho, para sua filha, e você, de repente, descobrir que aquilo que você mais ama, na verdade, ajuda a perpetuar o racismo. Então, a gente começou com esse debate e também das pessoas falarem assim, mas é que não tem, a gente vai tirar isso e a gente vai colocar o quê? Aí eu falei, epa, a gente não tinha, mas hoje a gente tem muito e a gente tem publicações, né? E as pílulas antirracistas, elas surgiram para isso. São pílulas que são antídotos para algumas pílulas falantes de besteira. A curadoria literária das pílulas antirracistas, elas foram feitas com a intenção de pautar, ou melhor, de reivindicar, né, a subjetividade das crianças negras, né, sobretudo, e das crianças de outros grupos socio-raciais mesmo. Nada substitui a experiência do leitor. Somos mediadores? Somos. Né? Mas somos também leitores. E muitas das vezes, o professor está mais interessado em apresentar a obra dentro de um formato do que dividir a sua experiência de leitura. A outra é a oxigenação, né? A gente repetir as mesmas coisas acaba criando padrões muito pouco produtivos, né? Então a experiência oxigenada e interrelacional é sempre algo que facilita muito, né, a aproximação com o texto, né? Eu acho que esse pode ser um bom caminho, né? Pensar em linguagens que sejam também mais multimodal, né? Então, sim, o filme, o mural, e entendendo que tudo isso é narrativa também. Passa o banheiro rapidinho. Eu esqueci que eu estou cárcere microfonal aqui.